Boa noite, companheiros. Boa noite. Entusiasmo não basta. Era uma vez um lenhador muito forte que conseguiu um emprego em uma nova madeireira que se instalava na região. O salário era muito bom e as condições de trabalho também. Por essa razão, o lenhador estava determinado a fazer o seu melhor. Seu chefe lhe deu um machado e mostrou-lhe a área onde deveria cortar as árvores. No primeiro dia, o lenhador cortou 15 árvores. Parabéns, o chefe disse. Continue com seu trabalho. Atualmente, motivado pelas palavras de seu chefe, o lenhador tentou cortar mais no dia seguinte. Porém, ele só conseguiu abater 10 árvores. No terceiro dia, ele tentou mais ainda. Porém, ele só foi capaz de derrubar 7 árvores. Dia após dia, ele estava derrubando cada vez menos árvores. Eu devo estar perdendo a minha força. O lenhador pensou. Ele foi até o patrão e pediu desculpas, dizendo que ele não conseguia entender o que estava acontecendo. O patrão analisou a situação, olhou o machado e perguntou a ele: quando foi a última vez que você afiou o seu machado? O chefe perguntou: perdão, chefe, não tive tempo para afiar o meu machado. Tenho estado muito ocupado tentando cortar as árvores. Moral da história: a maioria de nós nunca atualiza os conhecimentos que temos. Costumamos pensar que o que já aprendemos é o suficiente. O orgulho nos cega. Mas só seremos realmente bons quando formos melhor que o esperado. Renovar e reforçar as nossas capacidades ao longo do tempo é a chave para o sucesso. Não basta entusiasmo, busque sempre o seu melhor. Boa semana. Pois é, né, rapaz? Tem pauta para hoje? Lá no João, lá. Alteração contratual. Alguém mais? O Pedro. Farmácia cidadã, o cidadão. Ok. O Nelson aqui. Eli, queria saber sobre esse caso dos inventários agora, esses 60 dias. Vai sair uma instrução normativa, né? Ok. Os livros que foram... nós vamos discutir. Isso. Vou pôr livros fiscais aqui, tá? E se puder, tiver tempo, põe uma outra aí. Põe. Espera aí, deixa eu pôr essa aqui. Qual que é a outra? Empresa excluída do Simples no Estado. Depois eu explico. Ok. Galdino. Prejuízo fiscal. Ok. Mais algum? Não. Vou começar aqui com o Ronan primeiro. O Ronan está com uma pauta aqui. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É o seguinte, na semana anterior foi feita aqui uma pergunta se o pequeno produtor rural poderia ser microempreendedor. Nós encontramos aqui algumas informações dizendo que se podia, mas saiu daqui com, digamos assim, mais ou menos na certeza de que o produtor rural não pode ser microempreendedor. Mas depois eu recebi de um colega, parece que foi o Geraldo Marcelino, que não está aqui presente, me mandou no zap, dizendo que realmente com exceção o produtor rural, conforme está lá no CNAE 0121-1/01 da resolução 140 do CGSM. Pode o produtor rural, nessas condições, lá está dentro daqueles módulos, que são essas atividades, tido como hortigranjeiro, que são comércio varejista de frutaria, frutas, hortaliças, hortigranjeiros, varejista de legumes, raízes, tubérculos,
pequenos animais, essas coisas. Então, verduras e frutas, o verdureiro, isso são produto hortigranjeiro. Por isso que nós fizemos aquela pesquisa e lá estava dizendo que atividade de produtor rural, isso é relacionado também à atividade rural. Então, com exceção dos demais, esta atividade pode ser microempreendedor individual. E a gente, dessa oportunidade, agradece ao Geraldo Marcelino, que ele acho que não estava aqui presente, mas ouviu o nosso vídeo, ele estava presente, né? E ele enviou o comunicado dizendo que pode sim. Então, foi o que nos induziu a fazer aquela afirmação de que poderia, e depois saímos daqui, digamos assim, entendidos de que não poderia nada da atividade rural, mas esses aqui pode. Então, os senhores podem observar, lá na resolução 140, no anexo 11, este CNAE 0121-1/01. Só isto. Vamos lá com o Val, então. Alteração contratual. Eu queria ver se eu estou fazendo o procedimento correto. Numa empresa, ela é aqui de Goiás, está sendo transferida para Minas. O sócio está alterando, o endereço todo, está saindo de Goiânia e vai para Minas Gerais. Eu fiz a alteração, mandei para a contadora, autentiquei os livros fiscais, fiz o inventário, autentiquei também. Agora eu estou remetendo essa mercadoria para lá. Essa remessa da mercadoria é 6949 ou é venda normal? No caso, como alterou o sócio, o endereço, o estado? A inscrição lá é outra, né? Vai ser outra. O CNPJ vai continuar o mesmo. A inscrição que alterou a inscrição. A inscrição não altera, né? Porque aí vai ser em Minas, né? Vai baixar aqui. Pois é, vai baixar. E a aqui. outra lá. Não acredito, o Everaldo. O Everaldo tem mais experiência nesse trem. Vai lá, Everaldo. Dá o seu palpite. Como o Geraldo não gosta disso, certo? Axiologia. Axiologia. Vamos supor que tá funcionando. Vamos supor, se você mudasse daqui para Nerópolis, nessa transferência de mercadoria você pagaria ICMS? Não. E não emitiria nota também, né? O estado não emite nota, né? Não, mas está uma relação, né? Só relação. Uma relação, né? No meu entendimento, também se vai transferir para São Paulo, o Ronan poderá pegar isso, certo? Qual a incidência de ICMS? Optando do simples não tem, né? Não. Qual a incidência de ICMS? Circulação de mercadoria. O que caracteriza a circulação de mercadoria? Mudança de um local para o outro de fator econômico. Não está havendo fator econômico aí. Então, no meu ver, não. Seria simplesmente uma transferência, 6949. Mas aí a gente fica falando, se eu transferir a mercadoria daqui para outra filial, eu pago ICMS e crédito de lá, né? Então, nesse caso específico, não houve fator econômico, está transferindo para lá, no meu ver, certo? Você aprofundar mais, no meu ver, não tem, porque não houve fator econômico. Alguém quer opinar aí? Dar um palpite? Boa noite a todos. Boa noite. Eu te aconselho ligar na Secretaria da Fazenda de Minas Gerais e se informar a respeito como é que eles tratam essa situação. Se existe algum protocolo que trata disso específico, a melhor coisa é ligar lá. Porque é eles que vão dizer se existe alguma tributação pelo fato de você estar tirando de um estado e mandando para o outro. Se tributar, no máximo vai acontecer o estado de Goiás, porque é aqui no Simples Nacional, né? O estado de Goiás, ele vai receber daqui e ele se creditar de lá, né? Porque ele vai continuar com o Simples Nacional lá, não vai? Então, aí reforça mais ainda no que não vai haver, porque não adiantaria nada. Eu vou tributar aqui e vou me creditar de lá, né? Mas no Simples Nacional não tem, eu acho que não, essa postergação, o Estado de Goiás não vai exigir isso. Não é nem tanto pela tributação, mas assim, a forma de você fazer isso. Qual que é o CFOP, se é remessa ou se existe algum CFOP específico. A melhor lugar é você consultar, é ligar nas duas Secretarias da Fazenda. Como é que eu faço? Estou transferindo a matriz aqui de Goiás para Minas Gerais. Existe algum procedimento específico que eu tenho que fazer? É o melhor lugar para te orientar. Fala no microfone, João. Deixa.
Porque eu liguei numa consultoria que a gente tem lá e eles me falaram que isso caracterizava a venda. Eu falei, mas é o mesmo CNPJ? Falou, não, é o mesmo CNPJ, mas isso é venda. Eu falei, não, isso é remessa. Aí me deixou na dúvida. Mas a consultoria falou que era venda. Aí Não tem condição, porque o CNPJ é o mesmo. Né? A atividade é a mesma. Simplesmente está mudando de estado. Mas é igual Jailson, né? É igual o Jailson comentou aí, ó. Acho que deveria você ter uma. Ele na Praça Tamandaré ali, dar consultado lá com a Eleni, ou então com o Carlão, tem o outro lá, como é que é o nome dele lá? Lá para você saber direitinho qual a base legal para isso, porque eu acredito que seria a transferência, mas a transferência vai alterar o número da inscrição, né? E na transferência, como é a empresa do Simples também, acho que não vai ter tanto problema assim. É produto normal ou é substituição tributária? Normal, né? Fala aí, Ronan. Ronan achou alguma coisa aqui? Aqui é o seguinte, colega, é um grupo de estudo. Estamos aqui estudando. Palavra-chave de ICMS, incorrência, fato gerador, transferência de mercadoria do mesmo titular. É o seu caso, né? Não, são sócios diferentes. Alterou sociedade também. É outra propriedade. São outros sócios, só ficou o CNPJ, o resto alterou tudo. o CNPJ é o mesmo. Mas deixa eu continuar a leitura. Vamos ver aqui. Introdução. De início, prospera consignar que, em se tratando de ICMS, os lançamentos pela ocorrência de transferências estaduais e ou interestaduais de produção do estabelecimento e de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros são representados em sua saída pelos códigos fiscais de operações e prestação, CEOFOP 51, 51, 51, 52, dentro do Estado, CEOFOP 6151, 6152, interestadual, e pela entrada pelo CEOFOP 1151 e 1152, de Estado, 2151, 2152, interestadual. Nas respectivas ocorrências de saída, contudo, o fisco entende que há a incidência do respectivo imposto estadual por expressa previsão legal. Bom, contudo, compartilho do entendimento de que não há fato gerador do ICMS nessa circunstância, já que não se trata de negócio jurídico. Esse caso seu, houve negócio jurídico. Não. Tem um negócio jurídico. Mudou os sócios, certo? Então, já que não se trata de negócio jurídico, no seu caso é o contrário, se trata, e ou atos de mercadoria, mas apenas simples transferência de mercadoria. Então, vou até saltar um pouco, então, isso aí, João, houve a incidência, porque são outros sócios, naturalmente, houve uma operação, houve uma alienação, não é isso mesmo? Ele comprou aquela empresa, o estabelecimento. Teve uma circulação de mercadoria, certo? Então, isso aqui avançou para a tributação. Mas, conforme os colegas disseram, você já está mais ou menos aqui no caminho, vamos aprofundar mais. Mas até o entendimento deste ato que houve a circulação, o cidadão tem uma empresa, aquilo poderia ser uma pessoa física ou pessoa jurídica. Qual a diferença faz em se comprar a mercadoria de uma determinada empresa? Eu chego com pessoa jurídica e vou comprar mercadoria. Aí a parte legal é a mesma. Ou se eu chego com pessoa física, a parte legal é a mesma. Eu comprei uma empresa, certo? Os sócios me venderam, e eles saíram e eu entrei, eu assumi. Então, neste caso aqui também, no meu entendimento, tem sim a tributação. Mas na realidade é o seguinte, houve uma alteração das pessoas físicas, mas a negociação está sendo feita a pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica que está fazendo a transferência disso, né? Eu não vou entrar, pode falar. Mas essa aí houve a negociação com outro CNPJ. Não. O mesmo CNPJ. Tudo bem, é o mesmo CNPJ, mas sócios diferentes. Pessoas diferentes. Ele comprou a mercadoria, comprou todo o estoque. Teve sim uma circulação. Mas isso é muito bom. Por isso que esse grupo de estudo é muito importante, né? É uma questão realmente que merece aprofundar. Mas eu digo aqui,
são os mesmos sócios. Esses sócios que entraram assumiram a condição daquele outro sócio. Aí eu recuo um pouquinho. Estou mais como presidente aqui. Vamos ver o Jailson ali, depois o Zé Walter aqui. Desculpa, estou corrigindo, é Vanildo. Vanildo. Eu discordo que não, essa questão de tributação, eu creio que não haverá, mas eu não tenho 100% de certeza por quê. Tem que consultar a Cefaz daqui e a de lá. Essa questão de ICMS não vai ter, porque só está havendo a alteração no quadro societário. A questão principal da dúvida dele é porque está transferindo o estoque de Goiás para Minas Gerais. Ou seja, nesse procedimento aí, é só dúvida, mas é como emitir a nota fiscal, ou se não precisa, eu creio que precisa, aí você tem que descobrir qual que é o CFOP, você tem que ver se tem que pôr algum embasamento legal lá na nota fiscal para poder fazer isso. E quantas notas você vai precisar fazer? Se é só uma, duas, três? É isso principalmente sua dúvida, né? É a parte operacional disso, né? Espera aí, João, deixa eu levar o microfone. A minha dúvida maior é o seguinte: isso é uma operação só de transferência ou é uma operação comercial? É isso aí? Se é venda ou normal? É isso que eu fiquei... Não. O meu entendimento... Venda não é. Deixa o Vanildo terminar lá. Venda não vai ser, porque não está vendendo para ninguém. Você só está tirando o estoque de Goiás e mandando ele para Minas Gerais, porque você está mudando a UF da sede da empresa. Você está mudando a sede para outro estado. Então, não é venda. Você não vai fazer nota de venda. Você vai fazer uma nota de remessa ou de transferência. Isso você tem que consultar a Cefaz, qual que é o CFOP e se tem algum embasamento que você tem que pôr na nota, porque pode ser que lá na barreira eles vão parar e vão querer ver essa nota. E consulte também a Cefaz de Minas, para saber se tem algum procedimento específico em relação quando você for dar entrada lá, dessa nota. Ok, deixa eu ver o Zé Walter aqui. Só completando o Vanildo ali. Vanildo, nota fiscal não vai haver mais, porque ele deu baixo no cadastro estadual. Então a transferência mesmo para outro estado. Ele vai dar baixo no cadastro estadual de Goiás. É isso que o Vanildo falou. Tem que consultar lá para ver se faz a nota fiscal transferindo antes de baixar. Transferência, né? Fala aí, Zé Walter. Eu acredito que tem um probleminha aí com 5 letras. Minas vai querer. DIFAL. Será que não? Pode, como a empresa é do Simples, poderá haver. Não sei como é que é a legislação de Minas. Por isso tem que consultar lá. Ver isso lá. Se fosse dentro de Goiás, ao inverso, provavelmente, se vendesse mais de 360 mil por ano, obviamente o DIFAL estaria incluso, né? João, depois você traz a solução para nós. Parceiro, viu? Por isso que não é grupo de estudo, você vai participar conosco. Daí vai falar também. Otávio, ficou quieto aí, ó. Quis falar. É complexo. É meio complexo, porque é igual o Everaldo falou, vou baixar aqui, já não tenho a nota fiscal, porque eu tenho que entregar todas. A não ser que com a nota de Minas para buscar aqui, eu não posso fazer. Então, eu penso ali que os novos sócios compraram a empresa. O que é a empresa? O ativo, o estoque, né? Tá tudo, né? E também o capital, os lucros, né? O capital social dela, né? Então, quer dizer, a transação comercial não houve mesmo. Eu penso que deve ser uma remessa só para garantir o trânsito da mercadoria. Pois é, a não ser que ele faça a inscrição de Minas primeiro, com a inscrição daqui ainda tem a nota fiscal para fazer a remessa para lá, né? Agora, se ele baixar aqui primeiro, aí ele já não tem documento para fazer a remessa, né? Mas é por aí, é através de remessa. Fala lá, Ronaldo. Isso é um entendimento aqui do Superior Tribunal de Justiça. O objetivo era definir se a simples saída física de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa constituía circulação para efeito de incidência de ICMS, tributo que necessita de transferência de titularidade, propriedade, por força de uma operação jurídica, como compra e venda. Interação de sócio deve ser doação, permuta, entre outros, para que ocorra o fato gerador. Desde agosto de 1996, o Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento pela não incidência do imposto nessas operações.
Ponto. Para tanto, foi editada a súmula 166 com o objetivo de pacificar as discussões sobre o assunto. Não constitui fato gerador do ICMS ou simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Certo? Esse é o mesmo, ele é o mesmo contribuinte, é o mesmo estabelecimento, só mudou o sócio. Então, aqui está essa súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça. Não mudou. Mas na realidade esse conceito aí ele fica meio vago, porque quando eu faço transferência, há incidência. Né? Quando eu faço transferência dentro do Estado ou fora do Estado, há incidência do ICMS, quando é o ICMS normal. Agora, no caso do Simples Nacional, aí também... Mas isso aqui não deveria ter, né? Baseado nessa informação do Ronan aí, do STF, não era para ter, né? Vamos aqui com o Pedro, aqui. Vamos falar lá de farmácia cidadão. Cidadão. Eu queria ver o seguinte, se alguém aqui mexeu com farmácia, que tem aquele medicamento popular, certo? Parece que ela é vendida mais barato, depois o governo paga alguma coisa para a farmácia, alguém sabe disso, não? Tem algum que contabiliza aqui, farmácia popular? Não? O cidadão, alguma coisa? Ixi, Maria, hoje está... Agora você tem que olhar com o cliente seu, como que é o processo. Ele recebe isso como uma remessa e depois como diz, uma demonstração não, como é que chama o negócio lá? Esqueci o cliente me questionou isso aí, né, perguntando se o governo paga. Consignado, né? Ele recebe como consignado e depois vem a nota com preço com desconto. Ele tem o preço certo de tabela, qual a tributação que é. O que acontece? Eu achei até esquisito o que ele falou, porque ele disse que a farmácia vende o remédio mais barato, né? Por pessoa de baixa renda, alguma coisa assim. Depois o governo paga para ele alguma diferença, o governo deposita. Então não estou sabendo disso aí, nunca vi. Então o governo dá uma comissão para ele, mas a comissão é lucro, pelo jeito aí, porque eu acredito, não sei. Estou supondo que poderia ele receber essa mercadoria através de uma consignação, ele venderia, depois ele acerta o que ele vendeu com a consignação que sobrou, devolve a consignação se for o caso, e a diferença, ele paga o X, ele lucrando alguma coisa. Não sei. Nós vamos estudar mais um pouquinho, e aí você dá mais uma pesquisada, a gente vai tentar dar uma pesquisada junto aí e ver se nós traz uma solução terça-feira que vem. Por exemplo, só colocando aqui um exemplo, né? Não, tranquilo. O farmacêutico vai lá, vende o medicamento, por exemplo, alguma coisa mais barato, né? Correto. Aí depois a diferença deu tanto, vou levar para o governo essa diferença, o governo vai pagar para mim, vai depositar. Eu nunca vi uma situação como essa. Porque, na realidade, como você falando, todo o comércio, ele tem a entrada do produto. Certo. Né? Se ele der a entrada, foi para um valor X. Então, ali ele está autorizado para vender X mais alguma coisa. Agora, eu não sei se ele vende pelo mesmo X e o governo depois falou, você vendeu 100 mil. Desses 100 mil, você tem o quê? 5 mil, tem 10 mil, não sei como é que vai ser. Agora, para todos os efeitos, o estabelecimento ele tem que ter uma nota de entrada da mercadoria. Essa mercadoria vai ser em consignação ou vai ser para revenda, ou fornecedor. Então, provavelmente, ela vem estipulada lá, estou te fornecendo tanto, você vai me pagar tanto. Entendeu? Aí também tem aquele problema, tem preço acertado, né? Não pode vender. Mas eu acredito que não. Essas farmácias populares têm preço diferenciado para tudo quanto é lado. Você vai comprar numa farmácia, é um preço, na outra é outro preço, a mesma coisa. Né? Principalmente uns remedinhos para diabético, você vai na farmácia, é um preço. Você vai na outra farmácia, é outro preço. Entendeu? E aí a burocracia de você preencher a papelada lá, então é melhor você ir lá e paga, compra o normal mesmo e pronto. Fala aí, Fábio. Eu cheguei e estava a discussão sobre se é devido na transferência interna ou interna de mercadoria ou ICMS, não é isso? Mas uma transferência do mesmo
do mesmo proprietário. Sai, transfere. Mas Só que ele está mudando de endereço. Ele está mudando de endereço de uma UF para outra UF. Entendeu? Então, a transferência intermunicipal. Interestadual, né? Interestadual. Então, aqui, ó, no pergunta e resposta da Cefaz. É devido ICMS na transferência interna ou interestadual de mercadoria? Resposta. A transferência de mercadoria é uma circulação de mercadoria e, como tal, caracteriza como fato gerador do ICMS, conforme disposto no artigo 4º do RCTE, e sofre a mesma tributação aplicada em uma venda dessa mesma espécie de mercadoria. Aí se tratando de uma empresa que tem uma filial lá e uma matriz aqui. Aí isso aí é normal. No endereço daqui. Ele está saindo de Goiás, baixou a inscrição no Cefaz, abriu uma inscrição no Cefaz, permaneceu. Não é transferência, é mudança. É mudança de endereço. Permaneceu o mesmo CNPJ, porém as inscrições são diferentes, porque em Minas é uma, em Goiás é outra. Aqui em perguntas e respostas do site da Cefaz, tem uma pergunta aqui na parte de cadastro. Contribuinte vai transferir o estabelecimento de Goiás para outra unidade da federação. Qual a ordem deve efetuar os procedimentos de baixa de inscrição em Goiás e o cadastro da nova inscrição na outra unidade da federação? A resposta é: após arquivamento do ato de transferência para outra unidade da federação na junta comercial, solicita-se a baixa da inscrição estadual em Goiás, daí efetua-se o cadastramento no outro estado. Pronto. Porque ele está transferindo a matriz de Goiás para Minas. Eu creio que ele vai fazer uma nota de remessa antes de efetuar a baixa da inscrição. Você já pegar lá o estoque que você tem, o inventário, e fazer uma nota de remessa. Eu creio que para você mesmo, com um endereço novo, com base no contrato social. É aquilo que eu falei. Eu tenho dúvida em relação a isso, por isso que eu te aconselhei a consultar na Cefaz. E também em Minas Gerais, para saber qual é o procedimento lá, porque eles vão querer também... na hora que você for dar a entrada dessa nota de remessa, quando a inscrição estiver lá em Minas. Então, o ideal é que você consulte as duas secretarias da Fazenda. É aquilo que eu coloquei. Ele vai ter que fazer a inscrição primeiramente em Minas, antes de baixar aqui. Mas aqui diz que é para baixar primeiro a inscrição em Goiás, para depois efetuar a inscrição no outra UF. Pois é, mas resposta aqui da Cefaz. Como é que ele vai fazer a transferência? Mas você faz a nota antes de baixar, você faz uma nota de remessa. Nota fiscal avulsa. Não, uma nota mesmo comum, antes de efetuar a baixa da inscrição, antes de dar entrada na baixa. Por isso que eu estou falando, então tem que escrever lá em Minas. Mas eu talvez nem precise de nota, por isso o ideal é consultar, você faz. É isso aí. Não tem outro jeito, porque isso é uma situação que não é comum, não é normal, então o ideal é perguntar para eles. Passa essa pergunta e resposta para o João lá depois. Qual que é essa resposta? Você tem o número dela aí? Aqui não fala número, porque eles mudaram, é na parte de cadastro, aí tem a pergunta aqui: contribuinte vai transferir o estabelecimento de Goiás para outra unidade da federação. Qual a ordem deve efetuar os procedimentos de baixa da inscrição em Goiás e o cadastro da nova inscrição na outra unidade da federação? Ok. Qualquer coisa. Antigamente era numerada, mas eles mudaram isso, agora não tem mais número. Eu tinha as perguntas e respostas todas numeradas, né? Vamos aqui com o Nelson agora. Vamos falar dos livros fiscais primeiro, Nelson. A minha dúvida, eu li no jornal, não li, parece que saiu uma instrução normativa. Eu não li. No jornal está dizendo que tem as empresas têm 60 dias, parece que até 5 As empresas do Simples, né? 5 de dezembro, né? As empresas do Simples, que não autenticou os seus livros. Tem que encadernar, autenticar e apresentar no Cefaz. Só que não deixa claro. A minha dúvida é o seguinte... É só encadernar e autenticar. Mas isso é só para as empresas que não cumpriram a obrigação. Lá não fala. Isso. Deixa eu passar por exemplo, cumpri minha obrigação. Eu não tenho obrigação nenhuma de levar lá. Não é isso? Isso. É isso que eu estou pensando. Não, você autenticou, está pronto, você está regular. O meu está tudo autenticado. Não, beleza. Mas deixa eu... No jornal não fala isso. Fala
que as empresas têm que levar. Na realidade, eu acho o seguinte, aquela instrução normativa foi um engodo. Porque se você, quem não atualizou, se fizer espontâneo, nunca teve multa e nunca cobrou multa. A multa é que se você for notificado ou autuado, aí não tem. A instrução não te beneficia em nada nisso aí. Então ela é um engodo. Simplesmente porque nós temos o prazo até, segundo a instrução anterior, nós tínhamos até 120 dias para autenticar depois do período encerrado. Né? Mas eu acredito que é aquele caso que foi ventilado aqui, de alguns contadores que foram autuados. Pois, e agora isso veio para regularizar. Agora, aí o Fábio recorreu, tudo, fala, está aí atento, Fábio? O Fábio teve no Cefaz para ver se... Deixa eu falar um negócio aqui. A instrução normativa 1445, de 4 de novembro de 2019. Isso. É que acontece, ela fala que contribuinte optante pelo Simples Nacional, que na data da vigência desta instrução ainda não tiver providenciada a encadernação e autenticação de seus livros fiscais nos termos do artigo 44 da Instrução Normativa 389 de 99, deve adotar a referida providência dentro de 60 dias contada a data da publicação dessa instrução. É quem não fez, ele está abrindo um espaço. Não, agora ficou claro. É porque no jornal não tem essa redação. Eu não li a instrução. Deixa o Everaldo comentar aqui. Comenta aí. Olha, por que eles baixaram a instrução? Porque o pessoal foram autuados. Ora, se o pessoal for autuado, ele ficou entre aspas o negócio. Então, saiu no jornal, então nós temos, se, minha concepção, se aqueles que não apresentaram, aqueles que foram autuados, é o que eu estou falando, é um pensamento meu, aqueles que não apresentaram, aqueles que foram autuados, tem 60 dias para apresentar. Apresenta-se o inventário, apresenta-se esse livro fiscal de entrada e vai lá, solicita a anulação da multa. Deixa o Fábio comentar lá. Vai lá, Fábio. Espera aí só um pouquinho, Nelson. Bem, quando saiu a ação normativa, logo após eu estive lá na Secretaria da Fazenda para saber o seguinte, bem, se estão dando 60 dias para quem não foi autuado, e quem foi autuado vai ter o benefício de cancelar a autuação? Sim. Eles falaram que não, que o benefício é só para quem foi autuado vai ter que arcar com a multa, o que eu não acho justo, mas foi passado, né? Porque quando saiu ficou a dúvida, bem, se estão dando 60 dias para quem não fez ainda fazer, então, em tese, seria o quê? Cancelar as autuações anteriores, mas não, quem foi autuado, estava dando uma chance só daqueles dali para frente, infelizmente, né? Outra coisa, vamos supor que a pessoa foi autuada e não apresentou, vai ser autuado novamente? Desses 60 dias? Na minha concepção, gente, a lei, ela ficou bem vaga, a instrução ficou bem vaga, mas vai beneficiar todos aqueles que não entregaram o livro. Deu 60 dias, aí, se não apresentou, aí a multa vai valer e também vai valer outra multa, certo? Porque não apresentou. Então, apresenta agora e faz um requerimento solicitando, certo, o perdão da multa, porque ele já cumpriu o que a instrução normativa falou. Não, presidente, não pode falar isso, não. A multa lá não vai cair, não tem jeito. Acho que vai, ué. Não, ué. A multa não cai. A instrução normativa, tipo assim, como tem o artigo 138 do Código Tributário Nacional, espontaneamente, você apresentando qualquer coisa, você não é punido de multa. Exceção da Receita Federal, que quando você deixa de apresentar um DCTF ou outra coisa, a multa vem de imediato. Agora, essa instrução normativa foi só consolidar uma coisa da espontaneidade. Então, quem não apresentou os livros até agora, apresenta que não tem multa. Agora, aqueles que foram notificados pelo o endereço tributário lá, como que é? DTE. Aqueles que foram notificados pelo DTE e que já receberam o auto de infração, aqueles não têm remédio, não. Não, nós não vamos iludir o pessoal aqui, não, que não tem. Ó, o Fábio foi lá e eles falaram que não tem. Não, eles não falaram, não. Ele falou, provavelmente não. Ele também estava na dúvida, certo? Se na dúvida, para quem? Né?
Sei não. Deixa... Ele... Espera aí só um pouquinho, deixa eu achar onde está o microfone aqui, espera aí. Agora mesmo eu volto com você, Nelson. Só dá para o Zé Walter aqui, depois o Vanildo lá. Esse aí não é o mesmo caso. A autuação é a primeira instância, não tem segunda, a terceira, a quarta? Não tem que lutar? Tem. Eu acho que quem tem, porque eu sei de uma pessoa do interior que está aí com a multa, parece que 40 mil reais. Não dá conta de pagar. Tem contador de 200 mil, moço. Pois é. Então, não precisa cumprir na primeira nem na segunda instância, então deve ter que aguardar, né? Não, porque tem primeira instância, segunda instância, tem os recursos extraordinários. Pois é, mas isso aí só foi até a primeira instância. Mas na realidade é o seguinte, uma vez autuado, você não cumpriu a obrigação, você está autuado. Dá aqui com o Vanildo ali, depois nós vemos. Não ilude com essa instrução normativa aí não, que nós vamos passar a informação errada. No próprio site da Secretaria da Fazenda tem uma notícia do dia 11 de novembro falando que os contribuintes que não foram autuados até o dia 4/11, essa instrução normativa é para essas pessoas, para os contribuintes que não foram autuados, para correr que eles têm 60 dias para autenticar os livros. Para quem já foi autuado, essa instrução não serve, não se aplica em nada, ou seja, o auto continua em vigor. Não mudou nada. Isso aqui é para quem não foi autuado. Está bem claro na notícia aqui, e que para você correr, não deixar para o prazo final. Isso é notícia. Mas a outra... A IN 1445, falando assim. Não veio falar assim, ó, para quem não foi autuado, falou? Não. Não. Pôs ali na tela, bom, a gente dá uma lida. Não, ele pôs na tela lá a instrução, para a gente dar uma lida, porque ele leu ali, eu não prestei atenção. Aí ele não fala. A notícia aqui do site da Cefaz é bem clara, que diz que é para quem Peraí, deixa o Fábio ler lá de novo. Não, é que o Eltávio lá. Prometeram que iam colocar esse aviso, que eu soltei o aviso, forma, esclarecimento da Secretaria da Fazenda, a prorrogação de 60 dias, prazo de 60 dias, não tira os autos de infração. E eles falaram, nós vamos providenciar um também, que é esse aí. Né? Está no site da Secretaria da Fazenda a notícia. Providenciou depois, não vamos passar isso para os outros, não. O que mudou foi só o seguinte, se você apresentar espontâneo, você não teria a multa, mas vamos supor que você foi fiscalizado ontem. Então, aí você está dentro da instrução normativa, então ele não pode autuar, você tem os 60 dias para cumprir. Agora, quem foi multado, dançou, infelizmente. Foca para uma vez aqui, ó. Uma vez eu ia perder meu dedinho, eu consegui. Foca para mim, foi. Eles soltaram a instrução. Essa instrução não pode ser solta aleatoriamente, certo? Ela soltou por um motivo. Qual foi o motivo que foi editada a instrução normativa? Porque havia auto-infração. Então, se havia auto-infração, se eles correrem e apresentar desses 60 dias, ele pode sim recorrer dos autos, porque ele cumpriu uma determinação, certo? Antes da autuação. Então, ele já foi autuado, tudo bem, mas a instrução vê que eu posso pegar até 60 dias. Então, ele vai pegar isso, eu apresentei 60 dias, é uma desculpa que vai ter. Então, é a hora, certo, de um advogado ser sabido o suficiente para entrar e falar que houve uma má interpretação do fato. Na realidade, essa instrução normativa, ela veio o seguinte, para alertar os atrasados, os retardatários. Retardatários, vocês têm mais 60 dias para cumprir o mandato, a ordem, a obrigação. Mas ali não falou isso. Agora, o advogado pode requerer, falar, a instrução normativa pode retroagir para beneficiar, mas não sei se é então mas isso mas não pode partir de nós, não pode partir de nós. Eu vou dar minha opinião, certo? Eu posso dar minha opinião, pode? Tudo bem. Quem? Pode. Deixa eu falar aqui, volta para o Nelson aqui novamente. Vamos falar da empresa excluída do Simples. Deixa eu emendar outra aí. A minha pergunta é o seguinte, a empresa foi excluída do Simples no Estado, ultrapassou os 3.600.000 o ano passado. Esse ano ela está regime normal. Só que ela não vai atingir os 3.600.
ela volta automático ou tem que fazer algum processo no Estado? Espera o ano. Em janeiro você tem que fazer o processo para ela retornar. Lá no Estado? Que eu saiba, não. Sim. É automático. Sim. Que Ela foi excluída do Simples. Ela tem um ano que ela está trabalhando sem ser Simples. O que a lei falou? Quem teve um faturamento inferior, ele pode ser no Simples. No ano que vem é automático, pode fazer o requerimento. Everaldo, Peraí. Só um pouquinho. Só vai. O fisco não sabe se ela quer voltar. Não sabe, por isso que ela tem que pedir. Pode falar aí, mas ela tem que voltar no Deixa o Otávio falar. Peraí, pessoal. O valor de 3.600.000 do Simples Nacional, você continua dentro do Simples. Até 4.800.000. Certo. Quando você, até 4.800.000, você está dentro do Simples Nacional. Concordo. Quando você ultrapassar os 3.600.000, você passa a fazer o pagamento de semestre no regime normal. Concordo. O ISS também é regime normal. Concordo. Tá certo? Pronto. Mas você está dentro do Simples Nacional, ué. Você não foi excluída. Mas o ano que vem agora? Aí ele baixou de Ele não foi excluído, Everaldo. Aí o que ele está falando, o que eu estou falando é isso. A minha expressão deve ter sido confusa. Eu não fui excluído, eu saí do Simples, passei a contribuir normal, no Estado. Certo. Agora, não vai ultrapassar esse ano. Volta automático? Sim, automático. Não tem que fazer nada. Essa é a minha pergunta. Deixa eu só fazer uma outra perguntinha aqui. Tá. Tem uma outra que ela vai ultrapassar os 3.600 esse ano. Vai ultrapassar da seguinte maneira. É porque ele tem 2 empresas aqui e abriu uma Eireli lá em Mato Grosso. Por isso ele vai ultrapassar. Essa Eireli de lá, no Estado, será somado com as daqui? Em nível federal, sim. É o somatório das duas. E estadual? Que ela vai peraí. Ela vai federal, somar, né? peraí. Vamos trabalhar no federal. Se o federal você não conseguir alcançar, você pode ter essa modalidade, uma empresa aqui ser sócio de outras, desde que o faturamento seja 3.600, não é verdade? Isso. Não é isso? Isso. Não. Agora, Federal é 4.800. Certo. Se somar mais 4.800 lá, dá 9.600. Né? Se você ultrapassar, você está fora. Em julho. As 3, somando aqui lá, não vai sair do Simples Nacional, porque não vai ultrapassar os 4.800. Mas é no Estado. No Estado, a soma dos 3, 2 aqui e uma de Mato Grosso, vai passar. Eu pergunto, essa de Mato Grosso soma com as daqui para esse caso? Sim. Sim? Sim. O Estado aqui tem condição de ver acima isso? de 3.600 tem que pagar o ICMS normal. O Estado vai ver isso, ele tem essa informação de lá? E agora eu não sei te dizer, mas que a lei prevê essa situação, prevê. Essa aqui é a minha dúvida, porque o Estado, se ele olhar só daqui, não saiu. Mas vai ter a receita de lá. Ô Nelson, eu concordo com o Otávio, porque a lei é federal. Isso está contido aonde? Na lei federal, que é aquela que é ultrapassar o limite estadual, a somatória dos limites dentro do estadual. Ele não falou que é estadual dentro do Estado, é estadual, pronto. Então, a somatória ultrapassou 3.600. Eu pensei isso também, mas a gente pensa que às vezes eu estou enganado. Não soma, é né? federal. Como o nosso amigo Vanildo deu o conselho para o João, eu acho que você deveria procurar lá no Cefaz. Dá uma consultadinha lá também. Porque de repente no Estado também pode acontecer isso que você pensou, que o Estado não tem condição de saber lá no Mato Grosso. Eu estou pensando nisso. Porque cada empresa vai fazer uma DFI separada. Pode ser que e CNPJ separado. Então você dá uma consultadazinha lá lá que você vai ter um conhecimento melhor. João, quer falar aí, João? Deixa eu levar para nós, lá, Maurinho, lá no João, a respeito disso aí.
Eu poucos dias até encontrei um colega nosso, ele sempre ficava aqui na frente, aqui lá no estado, com um problema igualzinho esse ali. Ele foi excluso porque ele tinha uma outra firma em outro estado, somou a receita das 3 e ele foi excluso. Eu não lembro o nome dele aqui, mas nós encontrei com ele lá e ele estava com esse problema. Pereira. Então, tranquilo. Ó, tá? Nesse caso aí, o raciocínio da lei está perfeito. Mas, em todos os casos, que você quer... Mais alguma questão aí, Nelson? Não tem mais nenhum caso, não? Vamos aí com o Galdino ali agora. Falar do prejuízo fiscal aí. Então, prejuízo fiscal. A empresa ela fecha balanço trimestral. Aí, no determinado trimestre, dá um lucro. Mas ela tinha prejuízo fiscal acumulado. Eu vou poder aproveitar, deduzir 30% desse prejuízo. Tá? Vamos dizer que eu faço essa dedução no primeiro trimestre. Segundo trimestre, terceiro trimestre deu lucro novamente. Eu posso pegar aquele resto de prejuízo que ficou e achar mais 30%, ou eu tenho que deixar passar o ano com aquele prejuízo? Essa é a minha dúvida. Não, seu raciocínio está correto. Cada período que você apura lucro, você pode abater 30% do lucro no prejuízo. Daquele... Do lucro. Você teve 100 mil de lucro. Daquele trimestre. Você teve 100 mil de lucro no trimestre. Você tem 30% de 100 mil para abater no seu prejuízo de 50 mil, por exemplo. Ele falou o contrário. Pois é, eu falei assim, a empresa tem um determinado prejuízo lá. Certo. Aí, num determinado trimestre, apurou um lucro, eu vou pegar aquele prejuízo e achar 30% e deduzir daquele lucro. 30% do seu lucro que você apurou. Não, do lucro ou do prejuízo? Do lucro. Você pode abater 30% do lucro no prejuízo. Vamos supor assim. Então eu não tenho. Não, você apurou 100 mil de lucro. Então você tem 30 mil reais, 30% de 100, 30 mil. O seu prejuízo é 50 mil, você vai bater 30 mil nos 50 mil. E qual que é o meu lucro tributado, então? Uai, é os 70. Porque você abateu tudo, você tinha um prejuízo seu acima então eu não de 30%. pego 30% do prejuízo, não? Não. Abater até 30%. Por exemplo, se eu tiver 100 mil de prejuízo e abater todos 100 mil, eu tenho 100 mil de lucro, 100 mil de prejuízo. Não. Se você fizesse a contabilidade por suspensão de balancete, você poderia abater todo o seu prejuízo. Mas se você faz trimestral, é o lucro que você apura no trimestre. Então deixa eu entender. Eu tenho um lucro de 100 no trimestre. No trimestre. Eu tenho um prejuízo de 50 mil acumulado. Certo. Você não vai poder... O que eu vou deduzir nesses 100 mil? É 30% do prejuízo? Não. 30% do lucro. Do lucro? É. Aí ficou só 20. No outro ano, no outro mês, do trimestre, se der mais 100, já acaba tudo. Tá bom. Porque você está confundindo, você está pensando que você vai abater 30% do valor do prejuízo. Não. Você tem lá, igual ele falou, 50 mil de prejuízo, 100 mil de lucro. Você vai abater 30% da base de cálculo lá, ou seja, dos 100 mil. Ou seja, só a base de cálculo do imposto de renda vai ser 70. Você tem 50 de prejuízo, você vai ficar agora só com 20. Como é trimestral, a tributação é definitiva. O que deu prejuízo daquele trimestre, você joga ele para frente, pode aproveitar no próximo trimestre que tiver lucro. Sempre é 30% do lucro. Se deu lucro, você tem prejuízo, não importa o valor, você vai pegar só 30% daquele lucro, a título de prejuízo que você vai abater. Você não é pegar 30% do seu saldo de prejuízo acumulado. Você pode ter 1 milhão de prejuízo. É isso aí. Deu 100 mil de lucro, você tem 30 mil para bater no 1 milhão. Aí você tem que controlar isso lá na parte B do LALU. Deixa o Fábio falar lá, depois eu passo para você. Então, peraí, deixa o Abelardo só para completar aqui. Galdino, se fosse assim, eu tenho um prejuízo lá de 100 mil, né? Prejuízo. Aí 30%, quando pegou 30% dele, ficou só 70, né? Exato. 30% de 70 ficou só. Vai chegar num ponto que o ciclo nunca vai ficar 30% de uma merrequinha de nada, nunca vai acabar ele.
Entendeu? Vai. Não. Entendi o que você falou, sim. Só que eu entendia que era 30% do prejuízo. Eu tinha, do prejuízo. Por exemplo, se eu tinha 50 mil de prejuízo, eu pegava 30% de 50, dá 15 mil. E pegava o lucro que eu tinha, diminuía 15 mil, que pensando, pagava o imposto. Nunca vai acabar esse prejuízo, que é ser 30% do saldo, 30% do saldo, 30% do saldo. Aí chega num ponto, tem 10 mil, 30% de 10 mil dá tanto. Depois ficou só tanto. Aí vai ficar eternamente certo, 30%. Vai ficar uma merrequinha lá. Deixa o Fábio comentar aqui para nós ver. No Perguntas e Respostas da Receita, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, número 3, como são compensados os prejuízos fiscais? Os prejuízos fiscais compensáveis para fim de imposto de renda poderão ser compensados independentemente de qualquer prazo, observado em cada período de apuração o limite de 30% do lucro líquido ajustado. Observando que o citado limite de 30% não se aplica em relação aos prejuízos fiscais decorrentes de exploração da atividade rural. Eu quero ouvir você. Espera aí, microfone pro... Fala no microfone aí para nós saber. Aproveitando aí essa pergunta e resposta, parece que aí tem algumas ressalvas, né? Não pode haver alteração no quadro societário, atividade. Parece que tem uma pergunta aí nesse sentido também, né? Tem essas restrições, parece aí. Eu nunca observei isso. Mas, em todos os casos, eu respeito sua opinião demais. Depois eu vou verificar esse negócio. Né? Agora, tipo assim, é o que eu estava comentando. Se você fizesse a contabilidade por suspensão de balancete, aí o prejuízo você poderia deduzir todo. Entendeu? Mas, como é lucro, ele tem que respeitar o lucro trimestral, porque o trimestre é um período. É um período, né? Certo? Mas, tipo, um mês pode dar prejuízo, outro mês pode dar lucro. Mas se ele tem prejuízo acumulado... Deixa o Vanildo lá falar para mim. Não. No caso de balancete, suspensão, redução, essa parte aí de ter prejuízo dá até mais trabalho quando você, por exemplo, estamos aqui em 2018, em 2019. 2018 deu prejuízo fiscal. Todo mês você tem que levantar lá as receitas e as despesas como se estivesse terminando o exercício naquele mês. E fazer esse cálculo sempre de 30%. Ou seja, é uma trabalheira enorme. Por isso você tem que cobrar muito bem para mexer com isso, que dá muito trabalho. É como se tivesse todo mês, você estivesse finalizando ali a contabilidade e apurando esses 30%. Todo mês você tem que esquecer o para trás e considerar quanto que tem de receita e despesa. Deu lucro ou prejuízo? Deu lucro, ou seja, quanto que eu tenho lá de prejuízo acumulado dos anos anteriores? Eu vou pegar 30% do lucro que eu estou apurando naquele período. Independente do que eu tenho lá de saldo, pode ter 1 milhão. Nesse mês aqui deu um lucro de 500 mil, eu vou aproveitar só 30% desses 500 mil, sobre 500 mil. Mas dependendo, se o valor for maior, você pode fazer recolhimento por estimativa. Também tem isso, por isso que eu estou falando. Tem que cobrar muito bem, viu? Por isso que tem que ter raciocínio. Você tem que estudar aquela empresa o tempo todo, porque tem muita alternativa, né? Fala, Fábio. Sobre a colocação do doutor Adair, que outras restrições existem à compensação de prejuízos fiscais? A pessoa jurídica não poderá compensar seus prejuízos fiscais se entre a data da apuração e o período da compensação houver ocorrido cumulativamente modificação de seu controle societário e do ramo de atividade. Dentre outras coisas. Pior que eu não prestei atenção, viu? Pode me puxar a orelha. Pode fazer outra leitura aí para mim? Que outras restrições existem à compensação de prejuízos fiscais? Pergunta 05. A pessoa jurídica não poderá compensar seus prejuízos fiscais, seus próprios prejuízos fiscais, se entre a data de apuração e o período da compensação houver ocorrido cumulativamente modificação de seu controle societário e do ramo de atividade. Esse é o Adair, viu? O homem vai fundo. Viu? Tem mais detalhes aqui, só lendo. Né? Deixa eu ver. Chama esse rapaz aí de óculos. Seu nome é Edivaldo? Não, né?
É? Raimundo, então tá certo. Eu estava confundindo você. Eu vou passar o microfone para o Ronan aqui, para ele apresentar uma colega nossa, nova, que veio pela primeira vez aí. O Raimundo quase que é novo, faz muito tempo que vem, né, Raimundo? Faz muito tempo que você não vem, hein? Então se apresenta novamente, pessoal, eu nunca te viu. Vem aqui também, Raimundo, por favor. Na verdade é o seguinte, não é apresentar, é um prazer que nós temos de receber aqui, nessa noite, né, a Wélida, que nos visita pela primeira vez. Wélida, por favor, você e o Raimundo, né, Raimundo? Também. Desde 80. Wélida, por favor, Wélida, vem aqui à frente para você dizer para nós, né, porque de onde vindes e como foi que descobriu aqui esse sindicato, né, o que ocasionou aqui a sua vinda, e que para nós é um prazer, todos nós associados aqui, a diretoria, é uma honra recebê-la aqui, viu? Faça a sua apresentação, se sinta-se em casa e a partir deste momento familiarizado aqui conosco, senhor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Wélida, eu sou formada em Ciências Contábeis, mas nunca trabalhei na área, sempre no financeiro, né, área afim, e agora eu estou querendo, né, atuar na área. Estou focada mais no departamento pessoal, inicialmente, e em imposto de renda. Aí, aqui, a empresa que eu trabalha com o sistema daqui do sindicato, né? E eu vim fazer um treinamento e o pessoal me explicou, não, tem a reunião toda terça. Falei assim, então vou começar a participar, conhecer o pessoal para aprender mais, né? É isso. Perfeito, ela pode fazer a publicidade da sua empresa também, já que ela usa aqui o nosso sistema, viu? E você está falando para os internautas também, mais de 4.000 acessos diários nós temos. Pode falar sobre a sua empresa, o que ela faz, né? E foi ela que recomendou que você viesse aqui, não é isso? Isso. É uma empresa de agronegócios, né? Mas é bem particular mesmo, assim, né? O trabalho interno, a gente não... É só as fazendas mesmo que a gente faz lá internamente. Ok. O Atlético não joga hoje, né? Vila Nova também não, né? Faz aí, Carlos. Esse recado é bom ou é ruim? Bom, é bom porque é o seguinte, é ruim, que eu fiz com o doutor Cássio hoje, o doutor Cássio é o responsável pelos convênios em Goiás, né? É o seguinte, ele falou, Carlos, dá um tempo aí, porque 11 estados já deferiu a nosso favor. 11 estados, está faltando 16. Então, a gente já estamos com uma grande gama do pessoal que está voltando os convênios. Então, dá um tempo aí, como nós temos até o dia 29 para decidir, vamos decidir até o dia 29, mas eu creio que os nossos contadores, os nossos contadores não vão ficar sem Caldas Novas, sem Pirinópolis e sem Aruanã, não. Falei, muito bem, né? Ele citou isso aí. Então, quer dizer... vamos aguardar um tempo, né? Eu tô lá junto com ele, sempre estou ligando, estou pegando no pé, mas ele me falou, até o dia 29 nós temos uma definição total no Brasil. Então eu acho que vai, porque 11 estados já voltaram. Mas, então já é bom para nós. Nós somos minoria ainda, né? Vamos torcer para ser maioria, né? Estamos juntos. Agora, falta só 16. Porque corre um fuxico grande aí que vão acabar com todos os convênios. Né? Corre mesmo, mas 11 estados se você conseguir o convênio que nós estamos falando aí, pessoal, o convênio do sindicato com o SESC e SESI, e que foi interrompido. Mas nós estamos brigando aí para esse convênio retornar. Mas está difícil, é igual o Carlos falou lá, então, de 27 estados aí, tem 11 que estão a favor. 11 já voltaram. Então, vamos torcer para que os outros também comungam com a mesma ideia, né? E a gente possa usufruir novamente do SESC e do SESI. Exato. Né? Eu tinha uma pauta, você tem como colocar aí ainda? Pode ter mais uma pauta aqui, mas você pode falar essa sua aí. É o seguinte, um detalhe, um senhor, dono de uma construtora, trabalha comigo já há uns 12 anos, aposentou, parou. Ele agora quer fazer favor, quer ajudar. Né? A construtora chegou nele e falou, eu te dou verbas e te dou material de construção. Para ele começar a arrumar a casa de alguém que precisar, sei lá, ele quer ajudar. Aí ele me perguntou se ele precisa de empresa e se ele vai ser tributado nisso. Porque as construtoras, ele já até está conversando com a outra construtora já, ia conversar hoje. Porque eles vão dar para ele uma verba, certo? E dar material usado. Por exemplo, tem uma casa lá, sei lá,
Uma pessoa que não tem condição, ele vai lá, arruma, não cobra nada, ele não vai comprar material, e a construtora vai dar uma verba para ele, porque se ele precisar de comprar alguma coisa, ele vai comprar mais, né? Só que a construtora quer uma nota fiscal dele, desse dinheiro da verba. Vai ser tributado, isso é uma doação. Peraí. A construtora que quer a nota? Fala, é sobre si? Não, pode criar uma entidade sem fim lucrativo. Na realidade, o ideal seria ela... Entidade sem fim, uma empresa normal não tem como, né? Ele não quer agregar numa comunidade religiosa, uma coisa nesse sentido? Uma associação mas a ONG hoje... de beneficiar e fazer sem fim lucrativo. Ação social, mas social voltada para ajudar a moradia. Bem, moradia está previsto como filantropia. Mas a ONG ultimamente é difícil, porque ela tem que provar de onde vem a receita. De onde vem a receita. E a comunidade religiosa não. Ela pode. Agora o problema dele é que ele tem que emitir uma nota fiscal. No caso, a construtora quer uma nota da receita que vai dar para ele. É uma doação. Dos bens que vai dar para ele, o material que vai dar para ele. Não, o material vai dar para ele de graça. Material pois mas por que agora, ela quer, veja bem, um exemplo, junto com o material, ela dá R$5.000, um exemplo, para ele. Tá? Ele não vai ter mão de obra com nenhum, mas vai dar esse dinheiro. Se ele precisar de comprar alguma coisinha, porque sempre precisa de construção, ele já pega desse dinheiro e já compra. Não precisa dele voltar lá na construtora. Porque a construtora que deveria dar uma nota para ele de brinde. Mas ela tributava normal, porque ela vai dar um brinde. Ela que quer a nota. Agora ela quer a nota, não sei porquê. Ele pode ter uma nota, ou seria um recibo de uma entidade filantrópica, um recibo. É uma entidade filantrópica reconhecida pela Receita Federal e mais esses organismos que tem aí, para ela dar o recibo como doação lá, né? Exato. Aí que está a situação. Antes da última pauta, eu queria 2 avisos. Deixa eu só secar esse assunto aqui, nós vamos lá. Porque eu não entendo, porque o recibo de doação, para ele dar esse recibo de doação, ele tem que ter um CNPJ. Então, tem que ser reconhecido no município como entidade filantrópica. Uma entidade filantrópica, não como uma empresa que é a dele, né? Ele não está querendo dar baixa na empresa, assim, já o processo de aposentadoria está saindo. Ele não quer parar, mas quer usar a empresa para fazer isso. E aí ele poderia dar o recibo de doação, tanto do material, que é, né? Vamos lá, leva para a Divina lá. Ele vai ter que criar uma associação para obras sociais na área da moradia. Aí, ele vai pegar todas aquelas inscrições, tem uns lugares que faz os cadastros. Aí, a construtora, quando ela fizer qualquer doação de qualquer natureza, igual ele bem falou, ele vai dar um recibo, mas essa associação tem que ser de utilidade pública na área da moradia, tipo Minha Casa Minha Vida, só que sem fins lucrativos. Tem validade, sim. Aí ele tem que fazer aqueles cadastros, acho que é na Caixa Econômica Federal, alguns lugares eu posso olhar, que tem as obras sociais lá da irmã Sheila, em Trindade, faz esse tipo de coisa, só que ela faz na área da saúde, ela ajuda toda pessoa que precisa de locomoção, tudo que precisa de alimentação, as pessoas carentes, ela ajuda tudo isso e a comunidade que dá para ela. Aí tem que ter um conselho, tem que ter um presidente, tem que ter aqueles órgãos para poder fazer as aprovações, tem as atas. É uma associação normal, sem fins lucrativos. Pois é. Eu acredito o seguinte, uma pessoa que quer fazer o bem, pegar por uma igreja aí, não vou falar religião, uma igreja, porque aí a igreja já tem tudo pronto. O cara vai fazer doação para a igreja e a igreja repassa para ele. Ele põe as condições de como vai fazer. Sei lá, vai ter CNPJ no nome dele, fazer a associação. Ixi, a igreja já está prontinha lá. E já que ele está no meio da caridade, a igreja é perfeita para fazer caridade. O ideal nesse caso aí é que ele constitua uma associação, uma fundação, qualquer tipo, uma ONG, um terceiro setor. Porque por mais que ele vai mexer em negócio de empresa, vai chegar num ponto em negócio de tributação. Se ele for para a parte de pessoa física, tributação. Vai dar uma volta, no fim esse trem vai dar problema para ele. Então o ideal é constituir uma ONG. Aí depende do tipo aí que ele vai mexer para a melhor forma de constituição. Associação, se vai ser fundação.
Tá? E tem que estudar essa questão. Eu creio, nesse caso aí, melhor ele fazer uma associação, porque é mais fácil. Fundação, não aconselho, porque eu mexo com uma e dá trabalho, você tem que prestar conta para o Ministério Público, aquilo lá é canseira. Então, o ideal é que seja uma associação. Aí você tem questão de tributação, pode até beneficiar para quem está doando, desde que você tenha os cadastros lá tenha certificados, né? Para poder constituir benefício para quem está doando. Aí você tem que procurar a certificação. Meu conselho é esse, e fugir desse negócio de empresa e pessoa física. Antes de eu comentar a última pauta aqui, o Fábio vai dar um avisozinho aqui. Bem, colegas, não sei se é do conhecimento de todos, saiu uma emenda constitucional, número 103, né, de 12 de novembro de 2019. Prevendo mudança, mudando muitas coisas da área social, contribuição social, né? Vou citar como exemplo o artigo 27. A lei que discipline o acesso ao salário família e ao auxílio reclusão, de que trata o inciso 4º do artigo 201 da Constituição Federal. Esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.364,43, que serão corrigidos pelos mesmos índices indicados aos benefícios do regime geral da Previdência Social. Parágrafo 2º. A lei que disciplina o valor do salário família, de que trata o inciso 4º do artigo 201 da Constituição Federal, seu valor será de R$ 46,54. No final, no artigo 36, fala quando entram em vigor os artigos dessa emenda constitucional. Esse artigo, pelo que me consta, ele vai entrar na data de sua publicação, que foi 12 de novembro. Então, a meu ver, nós temos agora para novembro um salário família que vai até o dia 11 nos moldes vigentes e do dia 12 até o final do mês com base nisso aqui. Né? Fala aí. Não, eu não quero nem tanto comentar isso. Eu queria uma sugestão, porque eu já assisti mais de uma vez na palestra que veio um advogado aqui, acho que é doutor Jovini. Eu queria, tipo assim, se fosse possível, que ele fizesse outra palestra, porque ele entende muito disso. Eu gostei muito, eu não vim no dia, mas eu já assisti umas 3 vezes a palestra dele, já li a emenda constitucional e revi a palestra dele. Então eu queria sugerir que fosse um dia que ele viesse aqui e desse uma palestra com a emenda já aprovada, para ele explicar em cima do que ele tinha falado antes, o que mudou e o que realmente vai passar a vigorar. Porque esse negócio de emenda, você vai ler aquele trem, não é de Deus, não. Você lê uma coisa, remete para outra, você vai na outra, remete para outra, no fim você está lá no começo de novo e no fim não entendeu nada. Tem previsão de daqui a 4 meses mudar as alíquotas da Previdência Social. E é muita coisa em cima do que ele falou lá. Lei, tudo que você lê aí, até que lei não sei o quê. Ou seja, pelo que eu entendi aí, vai ter desde que não sai a lei, nós estamos lascados com esse negócio dessa reforma aí. Essa aqui está em vigor, né? Porque tem isso aí e tem a medida provisória. Entrou em vigor para determinadas coisas, como essa que eu li, a partir de sua publicação. Tem coisas medida provisória nova, acho que é 905. Acho que é 905. Então, eu estou observando para atentar esse detalhe. Nós estamos com a recente também, que é a medida provisória 500 e... Acho que é 905. 905, quer dizer também que trata de questão do emprego verde e amarelo, né? Então, muita coisa vindo assim em cima da hora, muita coisa. Aí eu queria sugerir essa questão para o sindicato, se possível, né? Porque ele entende muito bem dessa parte de previdência, fazer uma palestra sobre essa emenda. É o seguinte, a gente já entrou em contato com ele, ele falou que esperar atualizar mais um pouquinho, porque o trem está mudando demais, então ele está atualizando também. Assim que tiver mais ou menos mais serenado, ele disse que é só falar com ele, ele vem. Aí a gente acerta com ele para ele vir aqui, tá ok? A outra coisa, pessoal, é que hoje e amanhã nós temos as eleições do CRC para 1/3 da composição do Conselho Regional de Goiás. Então, quem não votou, procurar votar hoje ainda ou amanhã, para evitar que, infelizmente, tenha a previsão de uma multa pela não votação, né? Então, lembrando também que eu componho a chapa 1, então quem quiser dar o voto de confiança, a gente dá sequência no trabalho do novo presidente Rangel, tá? A chapa 1. Obrigado.
Ok. Antes de passar a última pauta, que o Everaldo tem um recadinho aqui. Eu recebi um telefonema agora de uma Está saindo aí? Estou ouvindo, não. De uma ex-cliente. A prefeitura está fazendo, pegou os últimos 5 anos, entre exigir, assim, o que eu falo, gente, tem que pegar a conta bancária, verificar o depósito que ela tem na conta bancária, verificar a receita que a pessoa está saindo, que ela tem, para que complete aquela conta bancária que ele depositou. Então, a prefeitura agora pegou a contabilidade, pegou a conta bancária e vai comparar a receita com a conta bancária e vai autuar a diferença entre a receita e o depósito que ele tem no banco. Raciocinou? E vai ser um Deus acuda, hein? Então, muito cuidado com isso, certo? Que a gente tem que sempre exigir do cliente a conta bancária. Não pode deixar de jeito nenhum, entende? Então, vai pegar e vai autuar dos 5 últimos anos. Vamos para a última pauta aqui, então. Ronan. Colegas, é o seguinte, quem traz cliente é o cliente. Eu gosto muito de imposto de renda de pessoa física, eu fico durante o ano prestando esse serviço, principalmente inerentes a ações trabalhistas, aquelas que têm retenção alta. 2 casos, vamos ver se eu estou certo no meu pensamento. Primeiro, nós sabemos que a declaração do imposto de renda, ela só pode variar de opção no seu período de apresentação, no seu exercício. Só lá dentro do exercício que ela pode mudar de completa simplificada para completa. Ponto. Dentro do exercício. Outro caso, a declaração aí que entra, eu tenho o pensamento que vai dar certo, mas aqui realmente vocês, que são muita gente. A declaração já processada. 2 clientes me procurou. Aí um cliente, um cliente que realmente vem publicando o meu nome por aí, o cara me ligou, fulano de tal te ligou, na ação trabalhista, rapaz. Lá em 2016, eu tive uma declaração e ele disse que eu vou receber muito dinheiro, e eu tive mesmo um caso dele, eu recebi quase 1 milhão de uma ação trabalhista. Me ligou, coitado. O outro, em resumo, foi retido dele uma ação trabalhista, 220 mil. O outro foi retido dele, 98 mil reais. Certo? Todas as dúvidas, eles fizeram a declaração na época. Mas, esse que recebeu 200 e poucos mil reais, quem fez a declaração dele, não deduziu os honorários advocatícios que foram, do advogado que cobrou 350 mil reais dele, de 1 milhão. Arrumou tanta conta lá e emitiu a nota fiscal. Certo? Cobrou 1/3 da ação dele. O advogado emitiu a nota fiscal, mas quem fez o imposto de renda dele não deduziu da receita bruta aqueles honorários advocatícios. Tudo bem, o colega fez da completa, colega não quer dizer colega não, quem fez a declaração dele, fez da completa e apurou, ao invés dele receber, que eu apurei a declaração dele, ao invés dele receber agora 82 mil e uns quebrados, ele só recebeu R$ 1.900, naquele ano 2016, e a declaração está processada. Foi no exercício 2017, ela está processada. Resultado, nessa aí, eu vou retificar a declaração, ela já está processada, tem toda a documentação, vou retificar, ao invés de receber R$ 1.900, ele vai receber esses 80 e tantos mil reais, certo? Esse é o caso. Se eu estiver errado, até aí você só fala, não está errado, não vai dar certo, porque ela já está processada a declaração. O outro caso é o do outro, coitado. Esse não recebeu a notícia. A declaração dele foi feita na simplificada, não foi na completa. E ele, a mesma situação, tem a nota fiscal dos advogados, e é o mais entusiasmado, e foi ele que levou esse outro para mim também. Então, essa foi na simplificada. E ela já foi processada, né? E ele fez lá a declaração, foi processada, e ele não recebeu nada. E teria que receber esse dinheirão também, sabe? Eu pergunto a vocês, está tudo certo o meu caminho por aí? Eu posso retificar essa já cancelada, já processada, retifico ela que está na completa, e essa que está na simplificada, infelizmente perdeu o dinheiro, né? Que ela já foi processada, foi na simplificada, não posso mudar para completa. Lembrei até que o valor alto é quase 80 mil reais, cobrar no horário dele 20% de 16 mil, para eu tentar administrativamente revogar isso, de revogar essa situação da receita. Vocês acham que é muito risco? Vale a pena ou não adianta mexer com isso? Com essa simplificada? É isso aí que eu queria perguntar aos senhores.
Ninguém acrescenta nada mais do meu entendimento. Essa simplificada, que já foi processada, vocês não me aconselham a mexer com isso não, né? Então, tá bom, obrigado, senhores. Estamos livres, gente. Tem mais uma pergunta aí do Vanildo. Mais uma pergunta. O senhor que mexe com essa parte mais jurídica, existe jurisprudência a respeito disso administrativamente de mudar a opção? É administrativamente da Receita. Na parte legal do RIR, no Regulamento do Imposto de Renda, não vi ainda, sabe? Não, já li. Realmente está lá no RIR. Não pode ter lá no RIR, sim. Não pode. Eu estou falando assim, existe jurisprudência lá no... Para modificar, né? Não, no negócio lá da Receita que você entra com recurso, como é que chama? Não, está no RIR. O RIR é a lei, é a base. Mas a advogada arruma uns negócios na jurisprudência lá que eles inventam uns processos. Eu entendi. Entendeu? Mas você está dizendo que às vezes pode ter alguma jurisprudência. Perfeito. Lá ainda no... Como é que chama o negócio de recurso lá da Receita? Tá certo. Pode ser que lá tenha alguma brecha. Na lei, não. Uma boa semana para todos, uma boa semana e uma boa noite.